Heresiologia. Estudo sobre seita e heresia. Pessoal, a aula de hoje está maravilhosa. Heresiologia. Estudo sobre seitas e heresia. Olha, já tivemos a aula 1 e hoje é a aula 2. Tá bom? Nós vamos estudar tudo sobre o que é heresia, como identificar uma seita, o que é um herege, o que é heresia pela Bíblia. Tudo isso aqui nós vamos ver aqui nesse livro, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Ministro aula em São Paulo, capital, há 25 anos. Temos aluno em 20 países e 27 estados brasileiros, tá bom? E os livros estão aqui, ó. No final eu vou mostrar os livros de teologia. Nesse canal também temos aula de escola bíblica dominical, ó. Aqui nesse canal você aprende teologia de graça e escola bíblica dominical. Vamos para a aula. Heresiologia, estudo sobre seitas e heresia. Na aula passada eu expliquei o que é um herege, o que é heresia. Eu vou dar uma relembrança para vocês. O que é um herege? É uma pessoa que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Isso é um herege. Eu não sou herege. Eu estudo a Bíblia e ensino corretamente. Mas se eu ensinasse a palavra de Deus erradamente, eu seria um herege. Então, herege é uma pessoa, ou um pastor, ou um professor, que ensina ensino contrário à Bíblia. Isso dá o nome de herege. Herege é uma pessoa que ensina a palavra de Deus erroneamente. O diabo foi um herege lá no Jardim do Éden. Ele falou, não, Eva, pode comer, Deus não falou isso não. Olha aí, estava torcendo a palavra de Deus. E o alvo do diabo na Bíblia é 3 coisas. Pega um papel e uma caneta. Qual é o alvo do diabo na Bíblia? Primeiro, acrescentar o que está escrito. Segundo, tirar o que está escrito. E terceiro, torcer. Então o diabo ou ele acrescenta, ou ele omite, ou ele tosse. Tá bom? Então, herege tem essas 3 características, o herege. Ou ele tosse, ou ele acrescenta, ou ele omite a Bíblia. É tudo o que ensina contrário à Bíblia é um herege. E o que é uma heresia? Uma heresia é um ensino contrário à Bíblia. Jesus morreu na cruz. A heresia diz, não, Jesus foi simples um homem, ele não salva não. Isso é heresia. Então, herege é uma pessoa que ensina a palavra de Deus erradamente. Heresia é um ensino contrário à Bíblia. E seita? O que é seita? Seita é um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Eu vou repetir. Professor, o que é seita? Seita é um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Então vocês viram a diferença do herege para a heresia, para a seita? O herege é uma pessoa que ensina a palavra de Deus erradamente. Heresia é o ensino errôneo da Bíblia. E seita é um grupo de pessoas, é uma igreja, um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. E nós vimos também as 3 coisas que o diabo tem interesse na Bíblia. Ou ele acrescenta, ou ele tira, ou ele tosse. O primeiro intérprete da Bíblia foi o diabo, interpretando a palavra de Deus para Eva. Lição 2. A doutrina da confissão positiva. Ó. E também houve entre os povo falsos profetas, como também haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Pessoal, gente ruim tem desde o início. Caim matou Abel. Saul perseguiu Davi. Judas traiu Jesus. Até lá na igreja do céu,
Teve um obreiro lá, um querubim, que levou terça parte da igreja de Deus. Então, gente boa e gente ruim tem em todo lugar. No tempo de Paulo, Pedro está escrevendo aqui, ó, tem falsos mestres, tem falsos doutores. No tempo de Jesus já tinha falso mestre. Imagina hoje, no século 21, com quase 8 bilhões de habitantes, ou já passou de 8. Muitas igrejas, denominação, internet. E cuidado na internet, viu, pessoal? A internet é como o oceano. Lá tem peixe bom, tem peixe ruim, tem cobra, tem bicho. Então você lança uma rede na internet, um anzol, você vai puxar todo tipo de coisa. Peixe bom e peixe ruim, até cobra vem. Assim a internet, eu quero pesquisar o que é batismo com o Espírito Santo. Aí você digita na internet, no Google. Aí vem todo tipo de bicho, vem cobra, vem peixe bom, peixe ruim. Tem estudo bom, tem estudo ruim. Tem estudo ruim no Google sobre o Espírito Santo que vai te atrapalhar. Cuidado. Eu, antes de pesquisar, eu procuro saber a fonte. Quem é a fonte? Ah, é uma igreja aí que ninguém sabe o nome. Cuidado, o estudo pode ser um pesadelo para você. Procura saber a fonte, a pessoa certa, uma pessoa de credibilidade. Por exemplo, pastor Gesiel Gomes, Antônio Gilberto, Valdir Bíssigo, Severino Pedro e muitos outros homens sérios, mestres, que tem falso mestre. Cuidado, não é só pesquisar no YouTube, na internet, não. Você vai pegar peixe, vai pegar cobra, vai pegar de tudo. Então, falsos mestres existiu no tempo de Pedro, também existe hoje. E nós vamos ver agora a doutrina da confissão positiva. A confissão positiva, que no seu auge das igrejas pentecostais tem como origem o ocultismo. A confissão positiva tem como seu objetivo o ocultismo e não o pentecostalismo. Sua remota foi por Phineas Candie, 1800, fundador da confissão positiva, viveu nesse ano. O pai da igreja, o pai da confissão positiva, Ezekiel Willer, destacou as décadas de 30 e 40. Então a confissão positiva vem se destacando nas décadas de 30 e 40, 1930, 1940, há 100 anos atrás, começou a desenvolver a confissão positiva. Principais profetas da confissão positiva. Os atuais profetas da confissão positiva são bem identificados nos Estados Unidos. A confissão positiva se iniciou nos Estados Unidos, em Portugal e demais países da língua portuguesa. O perfil desses obreiros fraudulentos acha-se traçado na Bíblia, que a Bíblia acabou de falar, que eu li para vocês, porque haverá falsos mestres, falsos doutores, entendeu, pessoal? E aí é o seguinte, tem um versículo que diz, não toqueis no meus ungidos, e eles usam muito. Os falsos mestres, falsos profetas usam esse versículo a sua defesa, Não pode trocar no ungido de Deus, não pode. Não, no ungido de Deus não pode não, mas no ensino errôneo pode, você pode combater. Por exemplo, se eu, pastor Josiel, ensinar Jesus não morreu na cruz, o Espírito Santo não existe, você pode me confrontar pela Bíblia. Não é tocar no ungido, é tocar no ensino, meu irmão. Combater as heresias. Dá o nome de apologia. Apologética é a defesa da fé cristã. Então eu ou qualquer pastor do mundo, qualquer professor, mestre, que for te ensinar que Jesus não morreu na cruz, que a salvação de Jesus na cruz não vale nada, você pode combater essa heresia. Ah, porque o Espírito Santo não existe, os dons espirituais não existem. Você existe sim, se combate pela Bíblia, tá bom? Então não toqueis nos meus ungidos, você não vai tocar no ungido, você vai tocar no ensino errôneo, entendeu? A Bíblia não diz assim, não julgue o profeta, julgue a profecia, meu irmão.
Você vai julgar o profeta, pastor, aquele irmão ali não está bem com Deus, não. Não, meu, deixa ele, a salvação individual. Agora, a profecia tem que ser julgada. Então, você não pode tocar no mestre, mas você pode tocar no estudo dele. Não, pastor, esse estudo aí está errado. A Bíblia diz isso, isso e isso, tá bom? Deus e o homem. Relato da alternativa da criação. Os pregadores da prosperidade reduz a Deus a categoria do homem. Então a teologia da prosperidade, meu irmão, é antibíblica. É porque tem duas teologias da prosperidade. Preste bem atenção no que eu vou falar. Tem a teologia da prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade besterol. Qual a diferença? A bíblica está lá em Salmos capítulo 1. Porque será como a árvore plantada, que dá os seus frutos na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tem prosperidade de Deus? Claro que tem. Deus prosperou Abraão, Abraão ficou muito rico. Deus prosperou Jó, ficou muito milionário. Deus prosperou Salomão, ficou muito rico, e muitos outros homens que a Bíblia prosperou. Então, teologia da prosperidade é bíblica, tá bom? Deus é um Deus da prosperidade. E o que é prosperidade? É você valorizar mais os tesouros espirituais do que os tesouros da terra. Gostaram disso aí? Eu vou repetir. O que é teologia da prosperidade? Valorizar mais o espiritual e menos o material. Valorizar mais as coisas de cima do que as coisas de baixo. Valorizar mais as coisas do céu e menos as coisas da terra. Valorizar mais as coisas imperecíveis do que as coisas perecíveis. Isso é prosperidade. A prosperidade, ela valoriza mais as coisas espirituais do que as materiais. Baseado nisso, Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quem busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, ele é uma pessoa próspera. Porque lembra do Lázaro e do rico, né? O Lázaro era próspero, porque ele buscava Deus. Quem busca a Deus é próspero. Que diz lá em Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Por que verão a Deus? Porque são prósperos. Quem busca a Deus é próspero. Agora o rico não. O Lázaro buscava a Deus. O rico, o homem rico lá, da passagem do rico e do Lázaro, ele só buscava as coisas materiais, ouro, diamante, riqueza. Isso não é prosperidade, meu irmão. Prosperidade não é riqueza física. Prosperidade é as coisas espirituais, tá bom? Agora, o que é a besterol da teologia da prosperidade? É aquela, se você é pobre porque está amaldiçoado, se você é pobre porque você não tem fé em Deus, se você é pobre porque Deus está te reprovando. Tem muitos pobres na Bíblia, meu irmão. Acabei de citar um pobre aqui que foi para o céu, Lázaro. O rico foi para o inferno, mas Lázaro foi para o céu. Pobre fisicamente, mas rico espiritualmente. Então a pobreza da teologia da prosperidade, da besterol, que tem duas teologias da prosperidade, a bíblica e a falsa. A falsa ensina que se você está doente é pecado, está em pobreza é pecado, está sem dinheiro é o diabo, está sem dinheiro é Deus te reprovando. Isso é o besterol, tá bom? E Deus é o nosso soberano. O Deus dos islâmicos não é o mesmo nosso Deus. O Alá do islamismo não é o nosso Deus. É outro Deus. Um Deus estranho. Segundo eles, Deus se aparece como homem, na concepção de divindade. Falar em divindade, pessoal, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pois recentemente teve um debate na internet, está aí no YouTube, pode colocar aí no Google que você vai ver. O pastor Moisés da Voz da Verdade, que ele ensina no unicismo. Para ele é uma pessoa só
que se manifestou em 3 vezes. Eu já ensinei na aula passada que isso é heresia. O unicismo é heresia. E a Voz da Verdade, eles crêem no unicismo. O que é unicismo? É uma pessoa que se manifestou 3 vezes. O mesmo Deus da criação é o mesmo Deus que desceu na cruz do Calvário, é o mesmo Deus que desceu no Pentecoste. É a mesma pessoa. E isso, pelas Escrituras, é heresia. Qual é o certo? É o trinitarista. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus em 3 pessoas. O unicista ensina uma pessoa em 3 manifestações. O unicismo diz que é uma pessoa só, que o Pai é o Filho, que o Filho é o Espírito Santo, é uma coisa só. E nós vimos que não. No batismo de Jesus, Deus falou do céu, Jesus estava na água e o Espírito desceu em forma de uma pomba. Então nós pentecostais, principalmente das Assembleias de Deus, cremos que a Trindade é 3 pessoas em um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas distintas, separadamente, em uma só divindade. O unicismo não, é uma só pessoa. Não, não é uma pessoa. É 3 pessoas a Trindade. Em um Deus, tá bom? O Senhor Jesus Cristo, da confissão positiva, para ele Jesus não é Deus. Eles tiram a autoridade, a santidade e a divindade de Jesus Cristo. A teologia da confissão positiva descarta a obra de Jesus, menospreza a Bíblia. Cuidado. Ah, pastor, estou estudando sobre a confissão positiva. Cuidado para você não ser um herege ou não se tornar um herege. Cuidado para você não pegar ensino de heresia. Eu acabei de citar. Você joga o seu anzol no mar, pode vir peixe bom e pode vir peixe maléfico, cobras do mar. E o que a confissão positiva diz do Calvário? Jesus, a morte de Jesus, não salva ninguém. A confissão positiva não crê na salvação da morte de Jesus. Riqueza, visão distorcida, origem da doença. A doença é consequência da queda do Éden. Nós sabemos que adoecer, morrer, tristeza é consequência do pecado. Mas eles dizem que a confissão positiva, que quem está doente está com pouca fé. Quem está doente está com um diabo perto. Entendeu? Para eles, a doença e a pobreza, você está sendo reprovado por Deus. Sendo que Jó ficou doente e ficou pobre e estava aprovado por Deus. O rico do Lázaro, que eu citei. O rico estava lá, indo para o inferno. E o pobre estava abençoado e aprovado por Deus, tão certo que quando ele morreu foi para o céu. Pobreza não é sinônimo de condenação. Tá bom? O Espiritismo e aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, 27. Em Hebreus 9, 27 diz que os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, depois vindo o juízo. Não existe reencarnação, 2 vidas. Não existe o Espiritismo. O Espiritismo é uma heresia. Eles ensinam que tem mais de uma vida, que a pessoa pode reencarnar. Quem foi o fundador do Espiritismo? Não foi Allan Kardec. Allan Kardec foi o revolucionador. É igual o computador. Quem inventou o computador? Todo mundo diz Bill Gates. Não. Antes do Bill Gates nascer, já tinha computadores. A questão que o Bill Gates divulgou a Microsoft, o Windows para o mundo inteiro. Então a mesma coisa do Allan Kardec. O Allan Kardec não fundou o Espiritismo, mas ele foi o revolucionador, entendeu? Quem fundou mesmo foi umas mulheres chamadas Katy e Margaret Fox.
em 1848. 1848 nasceu o Espiritismo lá na América, em Nova York. Aí o Allan Kardec visitou essa reunião, gostou e falou, para aí, eu quero me tornar um espírita. Ele se tornou um espírita, Allan Kardec, e revolucionou o espiritismo no mundo. Então Allan Kardec fez a revolução. É igual o pastor Josiel. Eu não criei a teologia no Brasil não, meu irmão. Quem trouxe a teologia no Brasil foi o pastor Bernard Johnson, não sei, na 1940, 1950, por aí, 60, lá em Campinas que chegou. Então eu não sou o fundador da teologia, mas eu ajudei a teologia a se revolucionar, a pegar corpo no mundo, porque eu já formei mais de 20 mil alunos, estou em 20 países e 27 estados brasileiros. Então é a mesma coisa com Allan Kardec. Allan Kardec não fundou o Espiritismo, ele revolucionou. Eu não fundei a teologia, eu ajudei a revolucionar a teologia no Brasil e no mundo. O Espiritismo, o que eles ensinam sobre as Escrituras? Não é um livro de Deus. Quem é Deus? Deus é uma inteligência, não crê em Deus, não crê na Bíblia, nem em Jesus. Jesus foi um homem normal para o Espiritismo. O Espírito Santo, para eles, o Espírito Santo é nada, não existe. Então, para o Espiritismo, a Bíblia não existe, Jesus não existe, o Espírito Santo não existe. E nas aulas passadas eu falei como é que faz para saber se uma igreja é de Deus ou não. É os 4 pilares: Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. Creu no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na Bíblia, não é igreja do diabo não, é igreja de Deus. Ainda tem mais a quinta, que é exclusivista. A quinta característica da seita é exclusivista. Só nós vamos para o céu. Só nossa igreja salva. Jesus não salva. O que salva é a nossa igreja, é a nossa religião. Isso é sintoma de seita. Quem salva não é a religião. Quem salva não é a denominação, a sua igreja. Quem salva é Jesus Cristo. Nas Assembleias de Deus, não é a Assembleia de Deus que vai levar para o céu, é Jesus Cristo. Mas se uma seita diz, não, nossa igreja, nossa religião, sem ela ninguém vai para o céu, é seita, foge dela. Salvação para o Espiritismo, não crê, eles crêem na reencarnação, na morte, não crê em morte. Para ele é a reencarnação. Aqui no Brasil o Espiritismo chegou em 1869. 1869. Vamos arredondar. 1870. Chegou o Espiritismo em Salvador, Bahia. O primeiro centro espírita do Brasil foi em 1865, lá na Bahia, Salvador. E o fundador foi Luiz Olímpio Teles de Menezes. Fundador em Salvador, Bahia, o primeiro centro espírita em 1865. Em 1873 foi fundado no Rio de Janeiro uma sociedade espírita, do qual surgiram outros grupos. Então, a religião espiritismo, aonde chegou no Brasil, foi lá em Salvador, Bahia, em 1865. Ó, bem antiga, hein, pessoal? Quase 150 anos que o espiritismo está no Brasil. A Legião da Boa Vontade. As mensagens dos programas dessa instituição parecem evangélicas, mas não são. Jesus não é o mesmo revelado no Testamento. Legião da Boa Vontade, onde tem um programa na rádio que fala das coisas de Deus, mas é um Deus estranho. Espiritismo e cristianismo. Espiritismo e cristianismo. Allan Kardec ensina que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus à humanidade. Olha, pessoal, o que Allan Kardec está ensinando? Allan Kardec está ensinando que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus para o planeta. Segundo ele, foi Moisés a primeira, Cristo a segunda e Allan Kardec a terceira.
Allan Kardec está dizendo, Moisés se revelou primeiro, depois Jesus. Agora é eu, o Espiritismo. Na Bíblia, porém, há um abismo intransponível entre Espiritismo e Cristianismo. É a luz e as trevas, o bem e o mal. Cristianismo é divino. Espiritismo é humano e é diabólico. Reencarnação, o mundo do ocultismo, eles crêem na reencarnação. Popularidade da crença, hoje a crença reencarnada no mundo popular, isso deu uma revolução. Reencarnação, quem trouxe a reencarnação para o Brasil foi o Espiritismo. Sofrimento humano, os espíritas entendem que sofrimento humano significa mal físico, sinal de que está incluso no casma. Tudo isso, aí ele se baseia lá em Saul, que Saul foi consultar Samuel. Tem uma passagem na Bíblia, né, pessoal, que Saul quer falar com o profeta Samuel, mas o profeta Samuel já tinha morrido, já tinha ido para a glória. E agora? Aí muitos creem que realmente Saul consultou Samuel, porque a Bíblia diz, e vi um homem com a capa e era Samuel, e falou Saul com Samuel. Não. A Bíblia diz, não consulteis os mortos. O que Saul foi consultar foi os espíritos malignos, que se apresentou como o profeta Samuel. Então, de forma nenhuma, um homem de Deus pode se apresentar para uma pessoa viva. Um homem de Deus que já morreu pode se apresentar para uma pessoa viva. Com exceção de Moisés e Elias, que apareceram em visão no Monte da Transfiguração para Jesus Cristo. Mas ali foi uma visão que Pedro teve, Jesus, Moisés e Elias. Tá bom? E sendo que Elias foi arrebatado vivo. Moisés há um mistério na sua morte. Então, toda regra tem exceção. Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. Aí os espíritas se baseiam aqui para dizer, não, existe reencarnação. Moisés e Elias se reencarnou lá com Jesus no Monte da Transfiguração. Isso é mito, meu irmão, isso é mito. Não existe reencarnação. Saul não falou com Samuel, foi com o espírito maligno. Aqui no centro, eu estou aqui 30 minutos da Praça da Sé, que é o centro geral de São Paulo, tem uns caras lá que levam você para falar com sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho que já morreu. Você paga lá uns 500, uns R$1.000 e ele te leva para o centro espírita e convoca aquele teu parente e você ouve a sua voz como se fosse ele. Ah, sou eu mesmo. Ali é espíritos enganadores que as pessoas estão pagando para um malandro consultar os espíritas para ouvir a voz do ente querido. Aí o espírito, o diabo até fala, eu sou fulano, eu sou tua mãe, minha roupa está lá no guarda-roupa até hoje. É mesmo, é os espíritos enganou. Que é o que eu entrei aqui começando a falar. Aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, adivinhos, como também haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor Jesus que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição, e muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Negou Jesus, é espírito maligno. Negou a Bíblia, é espírito maligno. Negou o Espírito Santo, é espírito maligno. Tá bom, pessoal? Então, essa é a aula 2 de heresiologia. A próxima aula é a lição 3. O que nós vamos ver na lição 3? Unicismo, da voz da verdade. Catolicismo. Catolicismo é uma igreja de Deus ou não? Na aula que vem eu vou falar. Diversas seitas. Tá bom, pessoal? Se você quiser adquirir esse livro, me chama no WhatsApp, eu te dou de graça em PDF. Pastor, eu quero de graça esse livro de heresiologia em PDF. Me chama no WhatsApp, que está aqui embaixo,
e eu te envio de graça, tá bom? Agora, se você quiser fazer o curso básico, médio, quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, você que já se formou, me chama no WhatsApp. Você que já é formado, quer abrir uma escola própria, nós temos franquia, tá bom? Eu vou mostrar aqui os livros, câmeras. Olha aí, pessoal. Isso aqui é o curso básico, ó. Teologia, Cristologia, Pneumatologia. Olha, a coleção do básico é esse. Básico e bacharel, tá aqui, ó. Esses 20 livros aqui, ó, é o básico. 20 livros é o básico. Aí esses 20 outros aqui é o básico, médio e bacharel. É esses livros aí que você precisa comprar, tá bom? Ah, pastor, eu quero anel. Então eu vou mostrar o anel para vocês também, ó. Aqui o anel. Tem um anel fino e o anel grosso. Entendeu, meu irmão? E lembrando vocês que a formatura vai ser esse ano. Olha aí, ó. A gente vai fazer uma linda formatura, pessoal, 17 de maio. Você que já se formou, quer se formar, a aula é à distância, mas a formatura é presencial em São Paulo. E nós vamos formar os alunos 17 de maio. Quem quiser fazer a sua formatura, me chama no WhatsApp. Quem quiser abrir um núcleo teológico, abrir uma escola própria ou comprar os livros, me chama no WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço.